Santas HQs, Batman! O Homem-Morcego está fazendo 80 anos e hoje vamos contar tudo sobre o protetor de Gotham. Aqui comigo eu tenho 3 pessoas que muito bem poderiam ter sido Robins, né? Paola, Denis e Serginho. Desses 80 anos, gente, vocês conseguem lembrar qual foi o encontro inicial de vocês com o Batman? Quando vocês descobriram esse personagem? Nos filmes dos anos 90. Os filmes que todo mundo detesta, tem vergonha, foram os meus favoritos. Eu adoro. Eu acho que eu comecei com a série dos anos 80, 90, que foi Aquadam West, né? Foi o meu primeiro contato. Na verdade, a série dos anos 60 que a gente assistiu nos anos 80 E e outra, 90. outra coisa que deu-me contato foi o Super Amigos. Esse foi o meu. Super Amigos. Esse foi o meu primeiro contato. E você, Serginho? Meu primeiro contato foi com o Super Amigos também. Eu vi um pouquinho, mas quando eu falo pouquinho, é um pouquinho mesmo do seriado, dos anos 60. Mas o grande momento mesmo meu com o Batman foi com o filme do Tim Burton mesmo. Que eu acho que foi para a maioria das pessoas também. Então, 3 Também defensores, né? tanto é que eu tinha até uma invejinha, porque assim que saiu o filme, um amigo meu já tinha o carrinho já do Batman e do Batmóvel lá. Em carrinho tem até a HQ, a adaptação, né, do filme. Esse filme foi bastante importante, que foi realmente a reintrodução do personagem. Né, em Uma história live action, mais Você tinha, adulta. o seriado. E ajudou a propagar o personagem mais ainda, através não da sua mídia original, que são os quadrinhos, mas através do cinema, que é uma das coisas que mais carrega a marca Batman até hoje, né? O que faz do Batman ser esse personagem tão bem sucedido até hoje na modernidade? Eu acho que a empatia que as pessoas criaram por ele não ter superpoderes, o jeito que ele se torna Batman, eu acho que isso dá um impacto para a sociedade, tanto é que isso volta a ser introduzido no filme do Coringa, que está no cinema, o filme atual do Coringa. Tem o começo da história do Batman ali subtendida. Então, e sempre a renovação que tem dos multiversos, o jeito que eles adaptam a história. Eu acho que isso é muito importante para não deixar o personagem morrer. E o que você acha que ajuda a sustentar esse Batman até hoje, Denis? Então, é a parte humana dele. Realmente, dele não tem nenhum poder. O único poder que ele tem é o financeiro. O financeiro é o dinheiro que faz com que ele faça tecnologias. Dessas tecnologias, ele constrói carros, naves, cinto de utilidades. Que, aliás, de passagem, tem de tudo naquele cinto de utilidade, hein? Virou até piadinha nos anos 60. Nenhum personagem, eu acho, que sobrevive durante 80 anos se não existissem muitas mudanças de concepção em cima do personagem. Algo sobrevive desde o início, mas existem várias interpretações do que é o Batman. O Batman começa como uma figura de detetive, puramente, né? Ele é um detetive que usava capa, não era exatamente um super-herói. Matava criminosos no início. E criminosos comuns, não tinha a figura ainda inicial dos vilões. Posteriormente, acontece uma coisa nos Estados Unidos, que é o livro A Sedução do Inocente, que meio que joga nas costas das revistas em quadrinhos o motivo da delinquência nos Estados Unidos. Isso acaba afetando a indústria, se cria o código de ética dos quadrinhos, e os quadrinhos são suavizados. Você tira boa parte da questão da violência, da criminalidade, e as histórias do Batman ficam histórias mais bobas. Daí surge o Batman dos anos 60, que é esse Batman que, digamos, salvava animal em zoológico e não enfrentava exatamente os bandidos. E você tem, de novo, só nos anos 70, o ressurgimento de uma figura mais psicológica, mais madura, que é esse Batman aí que a gente vai conhecer hoje, que é esse Batman dos anos 80, dos anos 90, que é essa figura psicologicamente mais interessante, desse universo mais adulto. E o Batman também dos anos 60, os vilões também eram meio bobalhões. O Charada era bobalhão, o Coringa era bobalhão. Tinha uma Coringa não era razão de assassino, ser né? também. Cara, tinha uma razão de ser também, porque o seriado ele foi feito para ser uma comédia, para aliviar o clima que estava lá por causa da Guerra do Vietnã. Tava os Estados Unidos perdendo. Então, a televisão dessa época ela era muito voltada para comédia, né? Para aliviar um pouco. E, de novo, e também tinha o código que não ajudava. É através dessa HQ nos anos 80, início dos anos 80, do Frank Miller, que ele identifica esse início de trabalhos dos anos 70, já tentando buscar um espectador, um leitor mais adulto, e o Frank Miller joga fora, literalmente, o código de ética e cria um Batman mais maduro, onde esses temas mais maduros começam a entrar e fazer parte do personagem, que é o personagem que sobrevive até hoje. Para vocês, o que vocês traçam desse perfil psicológico do Batman? Vocês acham, como o Frank Miller acha, que o Batman é um sujeito tão doido quanto os vilões que ele enfrenta? Ou ainda existe um espaço para a gente separar essa figura, digamos, mais benigna do Batman
perto dos Acho vilões que que ele está é enfrentando. a forma como que ele tentou enfrentar, né, o trauma, né? Se vestindo de Batman, se vestindo de Homem-Morcego. Essa foi uma forma de aliviar o trauma que ele sofreu pela morte dos pais. Então, assim, é meio ambíguo, assim, se ele é tão louco quanto os vilões dele. Até tem uma parte, né, no filme Batman, Os Cavaleiros das Trevas, né, com o Heath Ledger, que ele dá uma cutucada no Batman. O Batman tenta prensar ele e fala assim, não fala comigo como se você fosse um tira, porque você não é. E pior que se você for parar para pensar, o Batman não é um policial, ele não é um tira, ele não é um detetive, ele tem toques, mas ele não é um detetive. Eu acho que é subjetivo o bem e o mal, assim, porque cada um tem a sua perspectiva. Ele tem o trauma dele e ele quer fazer o bem, mas às vezes o bem que ele faz é o mal para outras pessoas. Nisso desencadeia os vilões. Porque para os vilões eles estão fazendo o bem para eles. E o mal para o Batman, que para ele o Batman é o malvado. Eu acho que fica meio subtendido isso e ambíguo. E falando em vilões, Denis, você sabe que eu acho que o Batman não teria sobrevivido esses 80 anos se não tivesse uma galeria de vilões. Entre essas galerias, o Batman, que a Paula acabou de citar, está aí no cinema em cartaz, o Batman não, o Coringa. E acho que se não fosse o Coringa na vida do Batman, ele talvez não tivesse durado tanto ou talvez não com o mesmo sucesso. Qual que você acha que é a importância dessa galeria de vilões para a construção desses 80 anos? Na verdade, eu acho que podemos dizer assim que um dos primeiros vilões que ele teve que enfrentar, se for pensar bem, descobriram depois que fazia parte do bando do Espantalho, que foi realmente um vilão sinistro. Né? Depois que veio o Coringa, a Arlequina, o Charada, que para mim, o meu preferido é o Charada. Já vou dizendo. Eu gosto muito do Charada. Mas a Era Venenosa, o Mr. Freeze, aqueles traduzindo para Mestre do Gelo, Senhor Gelado. O Brasil tem isso também, né? Tem umas traduções. Vocês dois, quais são os favoritos dos vilões do Batman? Para ele é Charada. Eu fico entre o Coringa, a Batwoman. Batwoman não, Mulher Gato, esqueci. Confundi. E gosto um pouco do Charada também. Você, Serginho? Coringa, com certeza. Eu acho que até aumentou ainda mais o meu gosto depois que eu vi o Heath Ledger como Coringa, assim, sabe? Eu fiquei mais fascinado ainda pelo personagem. Aliás, assim, é uma coisa interessante o Coringa, né? Que muita gente tentou defender o Jared Leto lá quando ele fez o Coringa, falando que ele teve poucos minutos de cena, né? Que ele não pôde mostrar o que ele podia com os poucos minutos de cena que tinha. Engraçado que se você for ver o Heath Ledger, ele com um lápis, com uma cena de desaparecimento lá, eu acho que uma cena que dura 3 ou 4 minutos, ele já prendeu a atenção da gente, ele já fez a gente querer mais, saber mais sobre o personagem, ver ele mais. Mas a consequência na vida dele não foi muito boa, né? Não. Então, esse cuidado eles tiveram com o Leto. O Leto teve todo o tempo da gravação dele, os diários do Ledger, e ele teve acompanhamento psicológico, porque ele estava desencadeando o surto também. E o filme do Esquadrão Suicida não era voltado para o Coringa, né? Então não tem como comparar uma atuação com a outra. Ou seja, né, se o ator que interpreta um personagem desse, ele precisa de um apoio psicológico para não surtar, a gente entende qual que é mais ou menos a ideia do novo filme do Coringa. Precisou também? Precisou. Daí a gente até entende a ideia do novo filme do Coringa, que é bem possível existir um Coringa um dia se a gente não tomar os devidos cuidados. O que vocês acham disso? Eu acho que possível já um deve dia existir. existir um Coringa e existir um Batman até? Eu acho que já existem pessoas que são coringas. Porque o tempo todo que eu assisti o filme, eu não vi ele como um vilão. Ele estava passando por um sofrimento, assim como o Bruce, quando vira Batman, sofre também. Você sabe que existem várias revistas do Batman que fazem aí toda essa leitura psicológica dos personagens, dizendo como esses personagens funcionariam no mundo real. E o filme do Coringa, que está em cartaz, também bate muito em cima disso, né? Como seria produzido um Coringa no mundo real e as preocupações que isso acarreta. Vocês acreditam que seria possível a existência tanto de Batmans ou de Coringas na nossa sociedade? Eu acho que já existem coringas. Só não existe o Batman em si por causa da condição financeira, etc. Mas pessoas que se identificam com o Coringa, com a história dele, até o que estão vendo no cinema, eu acho que existe uma probabilidade de 70% da população. Eu acho que assim, vamos dizer, acho que os vilões do Batman existem muito mais que o Batman. A possibilidade de existir um Coringa existe, um Charada existe. Então, assim, você vê que principalmente esses dois, né? O Charada e o Coringa, que são bem mais humanos, né? Porque os outros não têm efeitos especiais, então são os mais humanos.
Então, existe muita gente que quer enganar, que quer trapacear, assim como existe muita gente que é louca, que acha que pode tudo. Então, já existe. Então, coringas e charadas, eu acho que já existem no mundo. Responder essa pergunta é só ver o que já foi colocado no Face já, né? Fazendo uma comparação entre o Coringa do Jack Nicholson e o Coringa do Joaquin Phoenix. Como você cria um Coringa? Em anos 80, jogue ele dentro de um tanque de ácido. Anos atuais, jogue ele na sociedade. E com essa leitura super, né, positiva, né, Serginho? A gente encerra a primeira parte, vamos para os debates comerciais e voltamos daqui a pouco. Na verdade, tem... Olá, pessoal. Estou aqui com o Mauro e com a Cília para comentar sobre o Vale Comics, dia 16 e 17 de novembro, em São José dos Campos. Mauro, você que é aqui o organizador do evento, comenta para a gente como que surgiu a ideia desse evento e como foi essa evolução para chegar agora nessa sexta edição. Isso mesmo. Muito obrigado, né, já pelo convite. Esse evento, a gente, assim, eu sou desenhista de história em quadrinho. Então, eu trabalho com quadrinhos há 30 anos. E a gente não tinha lá em São José um espaço, assim, para a gente se encontrar. Desenhistas, animadores e cartunistas. Aí eu fiz um evento há 10 anos atrás, um evento pequeno, né, de cartoon, e correu tudo bem. E a gente teve essa ideia de fazer esse evento, assim, englobando cultura japonesa, comics, dublagem e tudo mais. Isso foi há 7 anos atrás. Estamos hoje na sexta edição da Vale Comics. E nessa sexta edição, o que esse evento já cresceu e hoje consegue, né, proporcionar ao espectador que vai participar desse evento? O que já ganhou nesse período? Então, é o seguinte, a gente começou pequeno, né, como todo evento, a gente foi crescendo devagar, e assim, a minha parte de comics no evento é Vale Comics. A gente tem que deixar um evento bem recheado de atrações na história em quadrinho. A gente veio crescendo, hoje eu consigo trazer atrações assim de nível nacional, como a banda Sugoi, que eu vou trazer, né? Ela toca no Brasil inteiro, em vários eventos pelo Brasil. Estou trazendo também um desenhista, que é o PH Marcondes, que ele desenha para um mercado americano de quadrinhos. Então a gente consegue, assim, a cada vez mais, trazendo atrações melhores, atividades melhores, em todos os sentidos do mundo geek. E dentro dessas atrações, você trouxe uma atração também aqui no programa. Exatamente. Presente, qual foi a atração que você trouxe para a gente? Essa é a Cília, né, uma das atrações musicais do evento. Além ela é cantora pop, né? E nesse evento, além de cantar as músicas de autoria, né? Da sua autoria, ela está lançando um CD. Ela vai cantar também músicas assim, Disney songs e músicas de K-pop. E além de tudo, é minha filha. Por isso que a Já gente tô tá... enturmada no meio. E disso de você, né? Ter o Mauro como pai, como é que foi o seu contato inicial com essa cultura geek que te permite hoje você cantar para esse tipo de espectador? Então, na verdade, sabe quando é muito natural e a gente nem lembra quando foi o primeiro contato ou como que aconteceu? Porque eu cresci nesse meio, né? Meu pai sempre desenhou, sempre me apresentou coisas do meio, então o gosto foi natural também. Entendeu? E dentro do teu gosto natural, você tem 2 gostos específicos que entrarão na sua apresentação. Aham. Primeiro são as músicas Disney. Imagino que você Música seja Disney. uma Eu grande fã adoro, da Disney, né? adoro. Eu também Adoro sou um as pouquinho, que eu princesas. tô também com uma camisa de Então, Hakuna Matata. Eu li cantando já, meu cérebro já fica automático. A gente olha já, é Hakuna Matata. E outra coisa que também está na tua área de interesse, é uma coisa que está ficando cada vez mais famosa no mundo, que é o tal do K-pop. Do K-pop. Conta pro pessoal o que é o K-pop e você tem alguma ideia do porquê que o K-pop está ficando tão popular assim no mundo todo? Então, os coreanos, eles são muito avançados, né? Se você for pegar uma música deles de 5 anos atrás, agora que o mercado americano, o mercado pop brasileiro, tá fazendo algo parecido. Então, assim, eu não sei o que que tem neles, que eles são muito espertos, assim, nas ideias do pop, do mundo pop. E o pop pra mim é um só, né? Pop é pop. Eu sempre cantei pop. Desde pequena foi o estilo que eu mais me identificava. Então, assim, como eu busco referências do pop no mundo todo, por gostar muito, eu me identifiquei bastante também com K-pop. Trago um pouco do K-pop também para algumas músicas do meu CD, né?
como referência e também gosto de escutar e cantar. Por isso que no meu show também vai ter algumas músicas de K-pop. Viu, Fala- Carlos? Por que eu trouxe ela? Eu Nossa percebi. Senhora, fala muito. Né? É. Se der espaço para falar, não paro de falar. O espaço está aberto. Se quiser entrevista de 3 horas aqui, a gente faz. E falando em shows, conta pra gente o que mais vai ter de shows, de coisas interessantes no Vale Comics. Então, além do show da Cília no K-pop, a gente tem um torneio K-pop, né? Então é muito forte. Eu abri as inscrições, em uma semana já fechei tudo. 15 grupos vão se apresentar no nosso palco. Vai ser muito legal. E eu estava querendo fazer isso há anos, né? Agora esse ano a gente conseguiu. Temos a banda Sugoi e temos também uma atração que, inclusive, é daqui da região, que é a dubladora, né? Que é a Vizedek. A menina cresceu demais. Vocês conhecem a menina, né? Ela trabalhou na casa, tá, gente? Ela já esteve aqui. É um talento aqui da região. Ela já participou de outras edições da Vale Comics, como participante, depois como convidada, e esse ano ela está como uma das atrações principais do evento. Ela está fazendo tudo que você imagina de dublagem no cenário nacional, aí ela está fazendo. Cresceu muito o trabalho dela. E para quem em casa ficou interessado em acompanhar esse evento, quais são as informações necessárias para ele adquirir o ingresso, os horários do evento, o local e tudo mais? Legal, Carlos. É o seguinte, 16 e 17 de novembro, lá em São José dos Campos, na rua Sebastião Húmel, 728. Os ingressos, a gente tem os pontos de venda lá em São José dos Campos, né? Mas também para o pessoal do Vale do Paraíba inteiro quiser comprar, temos a venda online, que é queroingresso.com/valecomics. Repete, por favor. queroingresso.com/valecomics. E qual que é o horário de funcionamento do evento? Nos 2 dias, das 11 da manhã às 7 da noite. Você estava comentando uma coisa legal comigo antes do programa, que é sobre a questão do espaço, até por causa do tipo de espaço que você usa para fazer o evento, você tem uma questão de arrecadação de alimentos. Poderia contar isso pro pessoal de Exatamente. casa? A gente faz a nossa parte social, né, todo ano. Todo mundo paga meia, né, levando 1 quilo de alimento. Né? O espaço lá precisa muito de doações. E também a gente tem a parte social nas escolas de São José. Esse ano eu vou dar 2.000 ingressos gratuitos nas escolas. Escola de legal. desenho. Eu sei que mesmo sendo um preço legal, R$25, tem muita gente que não consegue, né? Conseguir levar todo mundo, esses nerds que estão escondidos por São José, ali, a gente faz essa campanha. Então, para todos os nerds que estão escondidos em São José e região, não percam aqui o Vale Comics. Obrigado, Mauro. Muito obrigado, eu agradeço. Opa, estamos de volta. Desculpa, pessoal, eu estava lendo aqui mais uma revista do Batman, porque são 80 anos, não é pouca coisa, tem muita coisa para a gente ler. E uma das coisas que você, quando lê muita coisa do Batman, é que você descobre que o Batman não está sozinho, né? Existe todo um universo em Gotham, né? A Bat-família e tudo mais. O que vocês gostam desse universo do Batman que está além do próprio Batman? Eu gosto no geral, assim, dos personagens, de como é desenvolvida a história, a participação e a importância, o peso de cada um, num geral. Mas o Robin me chama bastante atenção. Todas as versões do Robin, porque cada um tem um peso de acordo com que o Batman atua, né? Porque eles se inspiram no Batman e tudo. Também a situação, né? Porque situação. pelo menos todos os Robins que eu conheço, os pais morreram no circo. Então, tipo, a morte também é incomum para os dois, né? Tanto para o Robin fato de quanto serem pro órfãos, Batman. né? Isso existe em comum em todos, praticamente. E você, Serginho? Eu ainda prefiro o Batman mais solitário mesmo. Mas ele só como... Eu acho que ele é mais autossuficiente, sabe? Essa é uma impressão que aconteceu nos anos 80, né? Você tem a famosa história da morte do Robin, né? Foi uma das primeiras vezes em que um personagem tão importante assim acaba assassinado nos quadrinhos, né? Foi uma revolução na época. E a curiosidade é que os quadrinhos na época havia ainda essa discussão se deveriam matar ou não o Robin, e a DC na época, a editora, abriu telefones para os leitores ligarem na editora e decidirem se o personagem deveria morrer ou não, e no final das contas decidiram que o personagem deveria morrer, mais ou menos nessa ideia do Serginho de preferir um Batman talvez mais sozinho, né? O Jason Todd, né? O que vocês acham dessa questão de você
do Batman usar, digamos, uma criança, né, um pré-adolescente que é o Robin, a princípio, né, 13, 14 anos, para enfrentar o crime, e agora, na nossa concepção mais moderna, a gente tentar reinterpretar esse Robin como uma personagem mais adulta, porque não casaria mesmo uma criança sendo colocada, ou um pré-adolescente sendo colocado nesse tipo de situação. Os tempos exigiram essa mudança, as mudanças do tempo exigiram essa mudança na concepção do Robin? Sim. Eu acho que os tempos exigiram. Só que deixar uma criança, assim, na minha percepção, deixar uma criança junto com o Batman também trazia um pouco das crianças para perto do super-herói. Isso eu acho que motivava as crianças a idealizar o Batman ainda mais como uma figura paterna, amiga e tudo mais, que eles podiam um dia ser companheiros do Batman na aventura. Eu acho que esse também, assim, todos os que são, entre aspas, jovens, né? Tipo, Superboy, né? Supergirl, que são pessoas mais jovens, são mais próximos do nível dos adolescentes, atrai mais o outro público, né? Porque o Batman, o Super-Homem, são personagens já adultos, se você for pensar. Agora, se você põe um personagem adolescente, criança, como o caso do Robin, no caso do Batman, a Supergirl no caso, e do Superboy no lugar do Super-Homem, né? A Moça Maravilha, junto com a Mulher Maravilha, o Aqualad, junto com o Aquaman. Então, você vê que essas figuras, podemos dizer assim, mais jovens, acabam chamando a atenção dos mais jovens, realmente, para assistir, porque para entender um mundo que dos adultos, né? Que aqueles jovens que estão ali, eles estão na verdade para entender o mundo dos que são do futuro, por exemplo. O Superboy está para entender o futuro dele, porque querendo ou não, um dia ele vai ter o papel que o Super-Homem tem, Responsabilidades. né? Para pegar um pouco do jovem, o Batman, ao longo dos tempos, também ganhou vários desenhos animados, né? O mais famoso, talvez, é o desenho animado dos anos 90, né? Em que o Mark Hamill, nos Estados Unidos, fazia a voz, né? O eterno Luke Skywalker fazia a voz do Coringa. Esse desenho, que já tinha uma visão um pouquinho mais madura, mas que ainda funcionava para criança, ajudou a popularizar ainda mais o personagem nessa demografia. O que vocês acham dos desenhos do Batman? Assim, vocês chegaram a assistir bastante? Vocês gostam desses desenhos? Eles ajudam a manter o personagem vivo? Aliás, eu sinto saudade dele até hoje. Podiam encaixar, o SBT bem que poderia encaixar ele na programação lá para matar a saudade da gente. Vocês gostaram também, Denis, Paola? Eu gostava sim, mas eu já peguei a fase mais da Liga da Justiça Sem Limites. Via mais o Batman nessa, porque eu acho que foi... Essa é uma parte da minha infância e adolescência. Era o que tinha para ver, não tinha TV a cabo, então eu me diverti com isso. Você assistia, Denis? Assistia. Na verdade, eu meio que assistia a evolução do Batman, né? Querendo ou não, que eu peguei do Super Amigos, depois eu peguei o filme do Tim Burton, depois eu peguei os filmes do Batman e Robin e do Batman Eternamente, né? Então eu acompanhei, peguei o Batman na Liga da Justiça atual, né? No Liga da Justiça Sem Limite, no filme do Titãs Go, a evolução que o Batman teve. Então, é um personagem que, querendo ou não, ele faz parte da minha formação como ser humano e como público. Então, tem essas duas fases. O Batman teve essas duas fases, pelo menos na minha vida. E o que eu gosto muito do Batman, até nos desenhos animados acontece isso, que você tem o Batman do futuro, né, que é a visão do futuro do Batman, é que o Batman, nesses 80 anos, sempre foi muito reinterpretado, né? Nos próprios quadrinhos, você tem Batman em todos os cenários possíveis, inclusive o cenário do Batman no século XIX, enfrentando o Jack Stripador, que é a origem da série Túnel do Tempo, que é a DC reinterpretando esses personagens nesses diferentes períodos. É bom, por um lado, também, porque incentiva as pessoas a conhecer a história, né? A história da Inglaterra, a história da França, naquela época em que ele estava. No caso, foi século XIX. Então, chama a atenção das pessoas também. Tem esse lance quando se volta no tempo, né? Isso é bacana, ainda mais quando você tem um personagem icônico, como é o caso do Batman, para chamar a atenção. Eu vejo esse lado, não sei, vocês podem ver o outro lado, mas eu vejo esse lado. Vou fazer uma pergunta fácil para a Paola e para o Serginho, para a gente fechar o programa. Indo nessas transformações do personagem, né, que ajudam a manter o personagem vivo,
Que transformações, que reinterpretações do personagem vocês imaginam daqui para frente para manter esse personagem vivo aí, quem sabe, pelo século XXI inteiro? Agora eu tô curiosa para ver o que vão fazer nele de acordo com o filme do Coringa, né? Porque introduziram o começo da história do Bruce ali, e só que com outro olhar, outra perspectiva. Então eu quero ver como é que aquela criança vai se transformar no Batman daqui para frente e encaixar a história ligada a todo aquele contexto social que está abordando. O que você acha, Serginho? Eu acho que o novo filme do Batman, na minha opinião, ele vai ser igual o filme do Peter Parker lá com o Tom Holland. Ele não vai mostrar de novo a morte dos pais dele, que a gente já sabe. Ele vai fazer dele Batman pra frente, sabe? Para a gente encerrar de vez, se vocês fossem ricos e os pais de vocês tivessem sido assassinados na infância, vocês teriam virado o Batman e você é a Batwoman? Eu acho que eu teria virado um Coringa. Nossa, Eu acho que sim. que medo. Eu acho que eu iria pro lado negro da força. Como diria sua camiseta, né? É. E você, Denis? Você sabia? Eu realmente não sei se eu viraria um Batman da vida, se eu viraria um Coringa, ou se eu viraria um Charada também. Porque eu acho que apesar do Charada financeiramente não ser muita coisa, mas eu acho que perder a família é muito complicado. Então eu não sei exatamente o que aconteceria, mas estou entre os três. Ou viraria um Charada, ou eu viraria um Coringa, ou eu viraria um Batman. Eu não sei. Olha, no meu caso, eu acho que eu seria um Batman, mas eu acho que eu não teria o código de ética que ele leva, que é de não matar criminosos, viu? Acho que eu não... Acho que o meu Batman ia ser como das primeiras histórias em quadrinhos, que ninguém matava criminosos, sim. Eu acho que essa seria a minha interpretação. E com essa resposta que nos deixa um pouco mais seguros, né, Serginho? Você viraria o Batman e nos protegeria e mataria todos os bandidos. A gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigado, Paola. Obrigado, Denis. Obrigado, Serginho. E obrigado, Batman, por você existir e fazer a nossa felicidade há 80 anos.